Muito obrigada, Dr. Luís Góes Pinheiro. E chamava para o palco o professor Eduardo Costa, vogal do Conselho Diretivo do Infarmed, o Dr. Júlio Pedro, subdiretor adjunto da Direção-Geral da Saúde, e Óscar Gaspar, Dr. Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Antes de mais, agradecer o desafio e o convite que foi feito ao Infarmed para estarmos aqui. É muito importante para o Infarmed ter a temática dos dados a ser discutida, ainda que não sejamos de facto uma entidade como a SPMS, que tem por missão desenvolver toda esta infraestrutura que suporta a utilização de dados em saúde. O Infarmed é um grande utilizador de dados em saúde e queria aproveitar também este momento para partilhar um pouco convosco aquilo que é a visão do Infarmed. Queria também agradecer ao Sr. Diretor do ISCS o receber-nos aqui em sua casa, enquanto colega seu do Instituto Superior Técnico. É sempre um prazer ver aqui a rede da Universidade de Lisboa a potenciar estas discussões aplicadas ao contexto da saúde. No caso do Infarmed, se me permitem, eu queria tocar em 2, 3 pontos mais relevantes, sendo que depois poderemos sempre discutir com mais detalhe. O Infarmed funciona a 2 níveis, portanto, é uma agência que reporta à Agência Europeia do Medicamento, portanto, temos uma dimensão internacional muito forte, o que implica termos sistemas de informação ligados e que consigam comunicar com as nossas agências congêneres, e ao mesmo tempo implica também, ou temos aqui o grande desafio de podermos utilizar dados não só portugueses, mas os dados que vêm dessas próprias agências para tomar melhores decisões. E esse era o primeiro ponto que eu queria discutir convosco. Depois, queria discutir aquilo que é feito aqui dentro de casa, no contexto português, porque o Infarmed, no contexto português, tem uma particularidade muito interessante. Não só é produtor de muita informação, mas precisa também de muita informação que vem de outras entidades do sistema de saúde. Portanto, nós recebemos muitos pedidos de investigadores que querem obter determinados dados, e vou-vos falar um pouco sobre isso, mas ao mesmo tempo o próprio Infarmed pede também muitos dados a outras instituições, quer seja a SPMS, a ACSS, etc. O que coloca uma série de desafios diferentes, mas todos eles muito interessantes. Começando pela dimensão europeia da ligação do Infarmed às restantes agências. Já tocámos aqui há pouco, o Dr. Luís Góes Pinheiro deu essa nota quando falou sobre a questão da utilização secundária de dados em saúde. Isso prende-se muito com aquela primeira expressão que aparece ali ao fundo, que é o Espaço Europeu de Dados em Saúde, que provavelmente será familiar para muitos de vós. Portanto, o Espaço Europeu de Dados em Saúde é algo que está neste momento a ser implementado no âmbito da Comissão Europeia e define que todos os países deverão, até ao final desta década, que está quase aí à porta, ter implementado um sistema de utilização sistemática de dados primários, ou de utilização primária, se quiserem, de dados em saúde, por naquilo que é prática clínica, relação médico-doente, mas também a utilização secundária de dados em saúde, ou seja, potenciar a utilização de dados em saúde por investigadores para a produção de conhecimento com base nos dados que já foram recolhidos. E o grande desafio é fazê-lo não só à escala nacional, mas passá-lo a fazer à escala europeia, ou seja, se eu quiser desenvolver um ensaio clínico e quiser obter dados de vários países, de doentes em vários países, em vários centros, eu não tenho que fazer 200 pedidos e lidar com 200 comissões de ética para conseguir ter acesso a essa informação, mas passa a ter o acesso mais expedito. É essa a visão e é esse o trabalho que as instituições também do sistema de saúde português têm que fazer, e é um caminho pesado para ser feito. Nesse contexto, o Infarmed participa em várias iniciativas, e eu aqui queria só destacar 2 às quais vou dar um bocadinho mais atenção, que é o projeto Darwin. Eduardo Costa, peço desculpa estar a interromper, mas nós temos aqui 2 ilustres oradores que não estão a ver... Então, estão aqui. Pronto, ok. Não fui informada disso e estava a ver, estão a partir aqui uma informação magnífica. Pronto, ok. As minhas desculpas. Não, por amor de Deus, eu agradeço o seu cuidado. Se a informação é magnífica ou não sei, mas vou deixar isso à vossa consideração. Mas... Portanto, queria só destacar aqui 2 projetos, o projeto Darwin at EU e o projeto Real for Reg. Na prática, o segundo é filho do primeiro, que são precisamente 2 projetos que tocam numa área muito fundamental para aquilo que é o Infarmed e para aquilo que é o processo de avaliação de tecnologias de saúde. Sem querer ser aborrecido, e em relação ao projeto de avaliação de tecnologias de saúde, permitam-me o seguinte: o Infarmed avalia todos os novos medicamentos que chegam ao mercado e toma decisões de financiamento sobre esses medicamentos, ou seja, a decisão de se esse medicamento pode ser usado no contexto do Serviço Nacional de Saúde e em que condições é que será financiado. Normalmente, ou historicamente, as várias entidades reguladoras do setor do medicamento e outras tecnologias de saúde tomam estas decisões e o processo termina quando a decisão é tomada. E não temos visão sobre o que é que acontece a seguir. Ou seja, eu decido que o determinado medicamento X vai ser financiado no Serviço Nacional de Saúde, vai tratar não sei quantos mil doentes com um preço de
não sei quantos euros, mas a partir do momento em que tomamos essa decisão, somos relativamente cegos ao que acontece aí para a frente. O que é um pouco tonto, porque nós tomamos essa decisão com base em evidência que é frágil. Evidência que decorre de ensaios clínicos, com populações que são reduzidas, em contextos muito controlados, e não sabemos o que é que acontece quando o medicamento chega de facto ao mercado, quando é utilizado de facto de forma generalizada pelo sistema de saúde, e somos cegos ao ponto de depois não conseguirmos obter essa informação num momento em que, quando o contrato termina, os medicamentos são financiados normalmente em períodos de 2 anos, vamos renegociar a renovação do contrato e não sabemos exatamente o que é que aconteceu durante esses 2 anos. Isto é um desafio, quer em Portugal, quer fora de Portugal, e é precisamente nesse contexto que surgem aqueles 2 projetos. Recolher dados clínicos dos doentes, ligá-los às terapêuticas que estão a ser utilizadas pelos doentes, do ponto de vista europeu, para gerar evidência e aquilo que chamamos de dados de vida real, portanto, real world evidence, para conseguirmos, na prática, monitorizar o sucesso destas tecnologias de saúde. E isto permite aos reguladores e aos sistemas de saúde terem mais informação sobre, de facto, o valor terapêutico acrescentado destas novas tecnologias e, com base nesse valor, conseguirmos tomar melhores decisões, suportar, por exemplo, acordos de partilha de risco, ou seja, que nós não pagamos um preço fixo por medicamento, pagamos um preço variável dependendo do sucesso que esse medicamento possa ter, e suportar aquilo que são as revisões de contrato, as renegociações, quando os contratos em vigor terminam. E é um bocadinho esse aqui o grande desafio, que está muito alinhado com aquilo que é a visão da própria Agência Europeia do Medicamento e que se foca precisamente na utilização de dados para termos políticas públicas baseadas em evidência, para termos a utilização desses dados para, do ponto de vista interno, melhorarmos os nossos processos de tomar a decisão, porque o próprio Infarmed tem também um trabalho a fazer, e está a fazer esse trabalho de simplificação dos seus processos com vista a acelerar prazos de decisão, e, finalmente, colocar em cima de todos estes dados uma camada de inteligência artificial, porque estamos a falar de um volume de dados descomunal e precisamos aqui de algum apoio para conseguir digerir toda esta informação. Só dar-vos, como vos tinha falado, o projeto Darwin@EU é precisamente esta lógica de utilização e recolha sistemática de dados de efetividade, de utilização e de resultados clínicos dos doentes em vários sistemas de saúde europeus. Portugal participa neste projeto e o bebé deste projeto, por uma expressão, deu origem ao Real4Rec, que é na prática um projeto que está em curso, vai terminar no final deste ano. Portugal é também, através do Infarmed, um parceiro relevante deste projeto e pretende não só recolher os dados clínicos dos doentes, mas utilizar uma camada de inteligência artificial para analisar estes dados clínicos, porque aquilo que foi identificado no projeto anterior é que o volume de informação é de tal forma descomunal que, para o conseguirmos de facto traduzir em algo que seja útil e que apoie a tomada de decisão, precisamos aqui de utilizar e exponenciar aquilo que são as ferramentas de análise que hoje em dia já existem. Não queria terminar sem voltar um bocadinho aqui ao nosso retângulo à beira-mar plantado e falar sobre alguns dos desafios que o Infarmed tem, para além destes que estão ligados com aquilo que é o contexto europeu. E aqui dar as 2 notas que referi no início. O Infarmed é simultaneamente um utilizador de informação e um utilizador de dados, como também produz informação que pode ser útil para terceiros. E, portanto, queria falar um pouco sobre estas 2 dimensões. Em particular sobre a primeira. Portanto, o Infarmed recolhe muitos dados, e esses dados têm que vir de outras entidades do sistema de saúde. Por exemplo, quando nós falamos sobre efetividade e monitorização da tal efetividade dos resultados clínicos dos doentes, isto são dados que estão fora da esfera do Infarmed. O Infarmed toma as suas decisões, no momento em que a decisão é tomada, as caixinhas de medicamento seguem para o sistema de saúde, para os hospitais do SNS, e tudo aquilo que são os resultados clínicos desses doentes, que nós esperamos que sejam os melhores possíveis, ficam registados nas bases de dados clínicas, nos registros clínicos, etc., não estão com acesso direto para o Infarmed. O que significa que há um trabalho dentro do próprio sistema de saúde, e o Dr. Luís Góes Pinheiro falou precisamente sobre isso, sobre o Data Lake, sobre a harmonização dos vários registros clínicos num registro de saúde eletrónico, que nos permita, na prática, conseguir ir beber essa informação, tal e qual como um investigador quer ir beber essa informação para fazer um determinado projeto de investigação científica. Isto só para vos dizer que, do ponto de vista do sistema de saúde, há um desafio de articulação entre os próprios atores do sistema de saúde. Portanto, dentro do SNS, os fluxos de informação ainda não são completamente diretos, mas há um caminho que está a ser feito nesse sentido, em particular aqui com o apoio da SPMS. Mas mais do que os dados, nós precisamos depois de ter a capacidade de, dentro da nossa organização, termos a organização preparada para lidar com esse fluxo de informação e termos as nossas pessoas capacitadas tecnologicamente para lidarem com esse fluxo de informação. O que também nem sempre é fácil, porque estamos a falar de utilização de ferramentas altamente complexas que mudam cada dia que passa, não é? Porque cada dia que passa descobrimos uma funcionalidade nova qualquer da inteligência artificial que não conhecíamos há uns meses atrás.
Isto é um grande desafio do ponto de vista das organizações que têm que estar estruturadas para podermos, de facto, aproveitar essa transformação digital. Nesse contexto, dar-vos nota de que no Infarmed temos uma equipa de transformação digital que está na prática a tentar fazer este processo de capacitação e lançámos há cerca de 3 semanas um concurso para a nova direção que vamos criar, que é a Unidade de Transformação Digital, precisamente para imprimirmos esta dinâmica de simplificação e revisão de processos ao longo de todo o Infarmed. Em relação ao último ponto, e só para terminar, dar-vos só a nota de que, como referi há pouco, não só o Infarmed é um grande utilizador de informação que vem de outros pontos do nosso sistema de saúde, mas em si o Infarmed trabalha com muitos dados, e dados esses que são muitas vezes solicitados por entidades externas ao próprio Infarmed, nomeadamente universidades, centros de investigação, etc. E nesse contexto, a nossa visão, a visão do Infarmed, é de que o conhecimento que nós produzimos deve estar à disposição do público em geral, mas mais do que isso, os dados que nós utilizamos para produzir esse conhecimento devem também estar à disponibilização do público em geral. Para quê? Para conseguirmos, em conjunto, produzir mais conhecimento. Os recursos humanos que nós temos no Infarmed, em particular nestas áreas, são obviamente limitados e, nesse contexto, é a nossa visão que podemos expandir aquilo que é o conhecimento produzido se tivermos mais pessoas a trabalhar com a mesma informação. Por isso, há cerca de um mês, lançámos aquilo que é a Rede de Inovação e Regulação das Avaliações de Tecnologias de Saúde, ou seja, noutras palavras, uma rede de parcerias académicas, para termos um conjunto de universidades que são parceiras do Infarmed e, nesse conjunto de universidades que são parceiras do Infarmed, podermos ter uma série de projetos a funcionar numa lógica bidirecional. O que é que eu quero dizer com a lógica bidirecional? Nós temos, neste momento, universidades que pretendem realizar teses de mestrado, projetos de investigação e para o qual precisam de dados do Infarmed ou precisam de pessoas do Infarmed, e, portanto, isto vai ser permitido ao abrigo desta nova rede. E, ao mesmo tempo, o Infarmed vai lançar projetos próprios que são prioridades para o Infarmed, em que o Infarmed considera que tem valor acrescentado se tiver essa colaboração com entidades externas, e vamos abrir Call for Projects, na prática, para que as entidades académicas se possam candidatar com as suas equipas, com os seus investigadores, para colaborarem com o Infarmed em projetos que são relevantes. Para além disto, estamos a rever a nossa política de dados abertos. Neste momento, o Portal da Transparência tem já alguns dados públicos sobre o Infarmed. Nós queremos aumentar o volume de dados publicamente partilhados e aumentar a granularidade desses dados. Por exemplo, nós temos um dataset no Portal da Transparência que nos diz quantas embalagens de medicamentos é que são dispensadas anualmente no sistema de saúde. É útil para sabermos os grandes números, provavelmente não é tão útil para realizar determinados projetos de investigação. Onde eu não preciso saber quantas caixas é que são dispensadas, preciso saber quantas caixas de aspirina é que são dispensadas, quantas caixas de qualquer outra coisa é que são dispensadas. E nós estamos a fazer um trabalho de preparar novas bases de dados, que são tipicamente os pedidos que nós regularmente recebemos, e em vez de estarmos a preparar os pedidos um a um para cada um dos investigadores, pôr aquilo que é possível pôr de forma pública. E, pronto, para além disso, estamos ainda também a preparar uma outra coisa que me parece particularmente útil, que é um catálogo de dados. Ou seja, um investigador, alguém com interesse neste tipo de informação, quando chega ao site do Infarmed, tem que conseguir saber exatamente que dados é que nós temos disponíveis. Que neste momento é uma coisa que nós não sabemos e perdemos depois muito tempo de frente para trás, porque estamos a pedir dados, depois o Infarmed diz que não tem estes dados, depois perguntamos então que dados é que tem. Vamos colocar um catálogo de dados públicos, já lançámos, aliás, 2 datasets para o catálogo europeu de dados em saúde, que é gerido pela Agência Europeia do Medicamento, e a ideia é precisamente continuar a fazê-lo, e na nossa própria página do Infarmed temos um canal simples para pedido de informação e excedência de dados em saúde. Isto porque, e para terminar, penso que este é o meu último slide, a visão do Infarmed é de que precisamos de produzir conhecimento, mais do que dados, nós precisamos de produzir conhecimento com base nesses dados. Há um trabalho que está a ser feito para termos mais dados, como acabou de ser descrito aqui pela intervenção anterior, e o trabalho do Infarmed é conseguir potenciar a capacidade de gerar conhecimento com os dados que temos. Não apenas conhecimento feito pelo próprio Infarmed, mas conhecimento feito também através dos parceiros do Infarmed. Porque acreditamos que é, de facto, dessa porção de conhecimento que vamos conseguir ter mais evidência científica. E no Infarmed em particular, a grande prioridade agora é criar evidência científica nesta segunda área que vos falei, da monitorização de efetividade, dados em vida real, para eu conseguir seguir os doentes e perceber se as terapêuticas que estamos a financiar estão de facto a trazer os resultados que pretendemos, se estão a ultrapassá-los, o que seria ótimo, ou se precisamos de rever estas condições de introdução destes medicamentos. E, sem mais demora, só agradecer novamente o convite para estar aqui hoje, é um prazer. E desejar a continuação de uma boa sessão. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Começar por agradecer o convite da APDSI e aqui na pessoa da professora Helena e da Filipa Fisch
agradecer este convite, cumprimentar também o Sr. Presidente do Instituto por nos acolher, os dirigentes do Ministério da Saúde, neste caso, acho que o Dr. Góes Pinheiro já saiu, mas o Eduardo e o Dr. Oscar Gaspar, que também vão ser meus parceiros aqui desta reflexão. Aqui o meu desafio era trazer para aqui o tema da saúde pública e, em plena reforma do Estado, merece a pena pensar como é que transformamos as nossas organizações, porque é disso que se trata neste contexto. Nós já não é tanto uma questão de tecnologia e é mais uma questão de governação. E no caso da Direção-Geral de Saúde, uma entidade que é conhecida por ser normativa, regulamentar, se calhar o seu grande desafio é passar para uma autoridade de inteligência em saúde pública. E eu falo na palavra inteligência, porque hoje só se fala em inteligência artificial, mas também há inteligência organizacional. E essa também tem que ser promovida, e é promovida também com dados. E é esse um bocadinho a ideia, e na saúde pública isto é um conceito, nós começamos por alarmar muitas pessoas, é um hábito nosso, nós estamos perante realmente um sistema que está em colapso, em plena tempestade, não só por, eu não consigo ver ali os slides, mas vou só aqui, eu vou só aqui dar para eu seguir um bocadinho. Estamos com um desafio muito grande do ponto de vista de pressão demográfica. Na verdade, 21% da população europeia tem mais de 65 anos. As suas condições de saúde vão fazer disparar os custos com a saúde muito significativamente. Estamos perante epidemias comportamentais em que eu destaco a situação da obesidade, que tem um peso muito grande na carga de doença, e algo que nós falamos ao longo do tempo e que a intervenção do professor Eduardo Costa aqui também focou, cada vez temos mais tecnologia para disponibilizar nos cuidados de saúde, mas estamos conscientes que existe um grande desperdício e que é preciso avaliar em condições estas tecnologias, porque elas representam um peso muito significativo no nosso sistema e que, quando estamos a falar aqui de sustentabilidade, é essencial trazer para a nossa reflexão. E por isso, aqui a questão da sustentabilidade associada à transformação que temos de fazer passa por conseguirmos atuar mais cedo. Isto em saúde pública é extremamente importante. Passa por respondermos de forma mais dirigida, portanto, personalizar a nossa resposta, e passa, por vezes, por tratar menos. Porque estamos conscientes que muitos dos nossos tratamentos são fúteis e significam só um peso para o nosso sistema de saúde. Ora, desculpem lá, portanto, não basta tratar mais, é preciso intervir mais cedo e é preciso intervir melhor e com mais precisão. Neste sentido, entra-nos aqui a questão dos dados. Os dados não como apenas mais um produto do sistema, mas como uma infraestrutura crítica. Ou seja, hoje para nós atuarmos no âmbito da saúde não precisamos só de bons profissionais, bons hospitais, nós também precisamos de ter bons dados e utilizar bem os dados. Portanto, os dados não são só um subproduto da nossa atividade, os dados precisam de ser entendidos como um ativo estratégico e são a base para nós termos
instituições e organizações inteligentes. Não é só a inteligência artificial que precisa dos dados para produzir resultados, a inteligência das organizações precisa dos dados para conseguir tomar boas decisões. Obviamente, aqui a governação é essencial, a ética da utilização dos dados é essencial e tem que haver decisão estratégica na utilização das novas tecnologias, em particular da inteligência artificial. Também já foi dada esta questão, já foi falado aqui nesta questão que é essencial. O cidadão já não é um mero elemento de registro de dados. O cidadão é, hoje, a fonte dos dados. Todos nós geramos, todos os dias, dados em saúde, dados que, não sendo de saúde, estão relacionados com a saúde e são importantes não só para as organizações que trabalham na área da saúde poderem atuar, mas para o próprio poder atuar na sua saúde. Portanto, gera dados vitais, mas também o cidadão deve passar a controlar os dados, não só para gerir a sua saúde, mas também para saber como é que estão a gerir a sua saúde. E, no fundo, ele alimenta todo o ecossistema. E, portanto, não podemos transformar o futuro com os dados sem colocarmos o cidadão no centro desta discussão. E depois há aqui uma questão que também gostava de partilhar convosco, que é realmente o nosso paradigma da saúde está muito centrado no nosso contexto de cuidados de saúde. E o contexto da saúde é muito mais abrangente e mais lato do que isso. E aí trago-vos o paradigma do One Health, que no fundo a saúde resulta para nós como ações e questões relacionadas com a pessoa, mas também com o ambiente e com o animal. É todo um ecossistema e posso-vos dar a noção, na nossa vigilância epidemiológica que fazemos na Direção-Geral de Saúde, hoje é tão relevante conhecer dados do IPMA, dados da Direção-Geral de Veterinária sobre situações de zoonoses que podem surgir, sobre vetores que existem, é tão importante como saber qual é as causas da mortalidade em Portugal. Portanto, há aqui uma abordagem onde todas as políticas têm a ver com a saúde, tudo tem a ver com a saúde e a saúde tem a ver com tudo. Ora, o nosso âmbito de dados que nós necessitamos para tomar decisões torna-se muito mais abrangente e temos que sair do ecossistema só da saúde. E aqui trazer um bocadinho para o nosso tema, que são as parcerias. Na realidade, nós não fazemos este trabalho sozinhos. Nenhuma instituição consegue atuar sozinha na sua missão, principalmente quando estamos a falar de agir com inteligência, ou seja, agir com dados e informação. Vou-vos dar o exemplo da parceria que existe entre a DGS e o INE. É fundamental que as estatísticas que saem gerais estejam bem suportadas naquilo que é a informação que existe na saúde por parte da DGS, e o exemplo mais pode parecer muito simples, mas que exige uma grande articulação, são as causas de morte em Portugal. Pode parecer algo que é simples de obter, mas não se consegue sem uma plena parceria e articulação entre estas entidades. Já foi dado aqui o exemplo como é determinante todos os dados em saúde, por exemplo, a atuação do Infarmed, mas também isto aplica-se
é fundamental para a avaliação das tecnologias, mas é fundamental termos informação para a avaliação dos programas de saúde. O nosso Plano Nacional de Saúde precisa de monitorização para conseguir perceber se as políticas estão a ter o impacto que nós pretendemos. Os nossos programas prioritários precisam de ser avaliados. Cada vez que produzimos uma norma, precisamos de perceber qual é o impacto dessa norma e ter informação e não nos basearmos apenas em estudos internacionais, mas termos dados da vida real para suportar esta nossa atuação. E, portanto, é fundamental que as instituições do Ministério da Saúde, em parceria, consigam produzir. Obviamente, as parcerias com a academia e com os institutos de ciência, porque nos ajudam também a produzir aqui modelos inovadores, como a seguir irei demonstrar, e, mais uma vez, o cidadão. Para nós, o nosso principal parceiro para esta transformação vai ter que ser o cidadão. E isso passa por um papel ativo na literacia dos nossos cidadãos e para ganharem confiança, porque só tendo confiança é que eles estão dispostos a partilhar connosco os seus dados. Vamos dar aqui o exemplo do que foi uma parceria entre nós e o Instituto Superior Técnico, exatamente para a utilização de uma ferramenta de inteligência, o desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial, o AutoCode 2, para a codificação da mortalidade. E numa primeira abordagem nós poderíamos dizer, muito bem, vamos conseguir reduzir esta complicação que é ter pessoas a codificar causas de morte em informação que não é clara, e, portanto, vamos basicamente reduzir a mão de obra afeta a este tipo de atividade. Isto põe-se nas causas de morte, nós poderíamos pôr nos hospitais, na codificação dos episódios hospitalares. Mas o mais importante para nós não foi este aspecto, foi o facto de conseguirmos ter as causas de morte mais cedo. Este é que é o principal ganho. E a partir do momento em que nós conseguimos ter informação sobre causas de morte e estar a monitorizar as causas de morte em tempo real, com uma fiabilidade muito grande, conseguimos agir de forma mais rápida sobre as decisões políticas que têm de ser tomadas, ou as decisões operacionais que têm de ser tomadas para controlar a situação. Isto é muito frequente quando vocês veem as ondas de calor, quando vêm os picos da gripe. Portanto, esta informação é muito, e a todo momento que estamos a querer saber se as pessoas estão a morrer mais por gripe, estão a morrer mais da onda de calor, e ter esta codificação em tempo útil, pelo menos com um nível de fiabilidade bastante elevado, é fundamental para tomar decisões. Este é um exemplo de uma parceria que foi feita com o Instituto Superior Técnico. Provavelmente é uma parceria que precisa que o setor privado entre, porque às vezes depois é preciso passar isto de uma solução institucional para uma solução comercial que precisa de evoluir no tempo, e nem sempre este processo é fácil, porque depois não fazemos... O nosso processo de contratação pública utiliza pouco o mecanismo das parcerias para a inovação e, como tal, de repente, até podemos desenvolver alguma coisa em casa e a seguir temos que abrir um concurso público e, de repente, ganhar alguma coisa que não foi desenvolvida na nossa casa. E, portanto, também neste tema temos que evoluir em termos das parcerias. Basicamente, o que estamos a falar aqui é criar um ecossistema de valor que tem que estar assente em pilares que são muito importantes, desde logo o primeiro, a segurança, obviamente a ética, que é essencial. Não conseguimos fazer esta transformação sozinhos, temos que apoiar na parceria e temos que, de uma vez por todas, trazer este conceito do One Health, ou seja, nós não podemos olhar só para dentro do nosso ecossistema da saúde, temos que começar a olhar
para outras fontes de informação que são determinantes na saúde. A obesidade poderia ser um excelente estudo de caso para discutir aqui. Alguns de nós conseguiriam, através de um sistema de monitorização, resolver o seu problema da obesidade. Eu posso dizer, já agora a título pessoal, consegui reduzir 20 quilos sem tomar nenhum dos novos medicamentos, porque usei um sistema de monitorização e consegui usar os dados para acompanhar a minha evolução. Mas será que alguém que vive num bairro com condições de trabalho difíceis, com horários difíceis, com um tipo de alimentação difícil, conseguiria fazer o mesmo que eu? Portanto, não chega a pensar que só determinados dados é que vão ser a solução. Todos os dados são importantes e num sistema que tem que ser cada vez mais inteligente, temos que ter a inteligência de ir buscar mais informação a outros sítios. E por último, só para acabar, eu diria que sugeriria aqui 4 diretrizes para o futuro. A primeira é atuar mais cedo. E atuar mais cedo significa que temos que antecipar mais os riscos, e para antecipar riscos, os seguros já fazem isto há muitos anos, os seguros trabalham dados há muitos anos, nós não estamos a inventar praticamente nada, e significa ter dados e trabalhá-los para antecipar. Segundo, temos que ser mais abertos. Os cidadãos, os investigadores, todos os atores no sistema têm que ter de forma segura acesso a dados. O valor, não podemos centrar só nas instituições a capacidade de produzir valor em saúde. A capacidade de produzir valor em saúde tem que vir de todos, incluindo dos cidadãos. Obviamente que o sistema tem que estar mais ligado e o sistema tem que ir para além do que é só as instituições de saúde. Tem que ir para tudo o que tem impacto na saúde. E, portanto, temos de ter aqui mecanismos de partilha de dados que são transsectoriais. Os dados da economia, as finanças, provavelmente, têm dados de consumo que seriam determinantes para perceber qual é o impacto de alguns dos nossos programas prioritários, por exemplo, na área da alimentação saudável. Obviamente, é preciso haver confiança, é preciso ter um sistema montado para que nós deixemos utilizar os nossos dados fiscais, porque nós lançamos as nossas faturas, para trabalhar em prol da saúde. E, no fundo, também pensar que temos aqui um papel muito de ser responsável, porque pode haver, a inteligência artificial é com certeza uma ferramenta que vai ser muito útil, mas temos que trabalhá-la com ética e com a devida segurança, porque pode ter riscos muito elevados, inclusive para a própria saúde, como nós já começamos a ter alguma evidência na utilização de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, aconselhamento na área da saúde mental. E, portanto, é preciso fazer isto de uma forma responsável e este é o desafio, é transformarmos as nossas organizações de saúde em organizações não com inteligência artificial, mas sim organizações mais inteligentes na área em que atuam. Obrigado. Bom, então, muito bom dia a todas e a todos. Começar, como devo, pelo agradecimento à PDSI por este convite, da pessoa da professora Maria Helena Monteiro, mas também da Filipa Fisch, que fez o contacto direto. É sempre um gosto estar aqui convosco. Também um agradecimento ao anfitrião, ao professor Ricardo Ramos Pinto. Muito obrigado por esta possibilidade. Bom, eu vou tentar fazer aqui uma intervenção rápida, tentar compensar com algum tom provocatório, para ver se anima a discussão. Nós hoje, quando preparamos uma intervenção, ou
ou colocamos os dados no chat GPT, portanto, alguma ferramenta de inteligência artificial, ou tentamos ir buscar alguma coisa das nossas memórias. Eu estava a preparar esta intervenção e estava a pensar, eu iniciei a atividade profissional quando saí da faculdade em 92 e fui trabalhar para o Banco de Investimento do BCP. E porquê é que escolhi o BCP na altura? O BCP dizia-se, podia ser um mito urbano, mas dizia-se que metade do capital foi utilizado em sistemas de informação. E, na verdade, em 92, nós sentíamos que estávamos a trabalhar num outro mundo que não era o da banca, digamos, normal. E, portanto, olhando para trás, eu trabalhava em frente a uma sucursal do Banco Nacional Ultramarino, outra do Banco Pinto e Sotomayor, outra do Banco Fonsecas e Burné, outra do Banif. A verdade é que esses bancos acabaram por não existir e outros bancos que foram mais ativos e mais céleres na mudança tecnológica, hoje ainda estão cá a lutar pela vida. Portanto, esta questão das tecnologias de informação serem absolutamente fulcrais não é nova. Agora, como disse a Filipa Ficha há bocadinho, tudo isto evoluiu de uma forma fantástica nos últimos anos e, portanto, o nível de aceleração não tem comparação com aquilo que aconteceu na década de 90. E a semana passada estava numa conferência em Paris e, como sabem, o nosso cérebro também capta aquilo que nos interessa e ia pensar nesta conferência de hoje e não vim de lá a saber mais francês, mas vim com 3 ideias na cabeça. Primeira ideia, preditividade. Todos nós sabemos, hoje os dados são essenciais para uma série de questões na saúde, para um diagnóstico mais precoce, para uma terapêutica mais dirigida, para uma maior eficiência das organizações, para maiores dados em termos de sistema. Tudo isso é verdade. Mas o ponto para o qual queria chamar a atenção é este de facto, hoje temos muito mais informação do que alguma vez tivemos. Dados da saúde, e como foi dito ainda agora, mesmo antes de mim, dados que não têm nada a ver com a saúde, têm a ver com a economia, têm a ver com as finanças, têm a ver com o que quer que seja. E isto vai causar uma revolução imensa, uma questão de mudança, desde logo, cultural, também para nós, instituições da saúde. Nós, verdadeiramente, agora sim, vamos passar de tratar, sobretudo, a saúde para nos prepararmos mais para acompanhar, de estarmos mais focados na doença para nos focarmos mais na saúde. Hoje é impressionante como nos demonstram algumas aplicações que com, em alguns casos, 5 anos, noutros casos 10 anos, noutros casos com 15, 20 anos, é possível nós termos um grau de probabilidade sobre as doenças que vamos ter ou que podemos vir a ter, que era inimaginável há 5 anos atrás. E, portanto, isto tem aqui uma componente até nos assusta um pouco enquanto humanos, mas hoje, de facto, com o nosso historial, com os nossos comportamentos, com a nossa situação atual, é perfeitamente possível nós perspectivarmos quais é que são as nossas necessidades de saúde daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos. Nós não sabemos ainda hoje quais é que são as terapêuticas que estarão cá daqui a esses anos. Agora, nós sabemos o que é que corremos o risco de ter daqui a 20 ou 30 anos. Isto muda tudo. E, portanto, mais do que a importância dos dados para as práticas clínicas, eu gostava de vos chamar a atenção para este efeito muito pronunciado, que é, de facto, nós irmos olhar cada vez mais para as condições de saúde. Ainda agora se dizia que nós estamos hoje a aprender com os seguros, que já trabalham dados há muitos anos. E os seguros trabalham, por exemplo, mais também na parte preventiva, por isso é que apostam, por exemplo, nos check-ups, menos do que na curativa. E nós temos que nos preparar para isso. Nós, enquanto cidadãos, já estamos a dar esses passos e estamos a ser até mais efetivos do que, em alguns casos, as instituições de saúde.
Segunda reflexão que queria partilhar convosco, que foi também muito clara a semana passada na tal conferência em Paris. Os problemas não estão na tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta e a tecnologia ajuda a resolver problemas, portanto, o problema não está na tecnologia, ainda que seja preciso investir. E o Dr. Luís Góes Pinheiro foi aqui bastante claro naquilo que eram as necessidades de investimento no passado recente da parte da SPMS. Há aqui um esforço muitíssimo grande de todas as instituições em termos de investimento, mas, repito, o problema não é nem de perto nem de longe a tecnologia. Isto quer dizer que nos obriga a ver para além da tecnologia e que nos obriga a pensar na necessidade de que, por um lado, nenhuma organização vai conseguir ter as soluções de per si. Nós precisamos de trabalhar em conjunto, de forma articulada, como bem ficou demonstrado, por exemplo, na questão da Covid. Isto obriga hospitais, empresas tecnológicas, universidades, startups, entidades públicas, reguladores, a preocupar-nos com as questões e a tentarmos conversar entre nós e encontrar novas vias de resolução. Ou seja, por um lado, isto exige interoperabilidade, porque, como nós todos percebemos, isto está tudo ligado. Os cidadãos portugueses percebem bem isto no seu percurso de saúde no dia-a-dia. A interoperabilidade é absolutamente essencial e estas parcerias com diversas entidades permitem combinar conhecimento clínico com capacidade tecnológica e visão estratégica. Isto parece-me absolutamente evidente. É, não é? Só que não. Isto é mentira. Ou, dizendo de uma forma mais diplomática, ainda não é verdade. Como poderia dizer o professor Eduardo Costa, o teste da Real World Evidence não prova que a interoperabilidade ou a questão das parcerias seja uma realidade entre nós. Isso é um erro, quer dizer, é um erro para todos em conjunto. Não me compete aqui, com toda a franqueza, estar a apontar a responsáveis, mas todos falhamos, e aqui o todos é mesmo todos falhamos, porque estamos muito aquém dos passos que seriam necessários para termos aqui um sistema a funcionar em termos mais plenos. Querem um exemplo de hoje? Vejam a portaria 136 que acabou de sair esta manhã, sobre o modelo nacional de resposta sazonal em saúde. Há uma referência ao setor público, ao setor privado e ao setor social, e mais nada. Toda a portaria é em relação ao SNS e é em relação aos mecanismos do SNS. As outras componentes do sistema, por isso simplesmente, não existem. Na portaria, como em muita coisa em Portugal, são uma flor na lapela, que se coloca lá no texto para se dizer que está aqui, mas depois nada acontece. E isto é, do meu ponto de vista, um erro grande. Mesmo, de facto, quando falamos em questões de saúde pública, só para vos dar um pequeníssimo exemplo que também tenho citado quando tenho a oportunidade de estar com pessoas da DGS, nós não conseguimos perceber, por exemplo, como é que os hospitais privados não estão integrados no Programa Nacional de Vacinação de Covid-19 ou de gripe sazonal. Não conseguimos perceber. Portanto, quando há determinado tipo de capacidade do sistema, como é que, olimpicamente, uma parte do sistema, embora, obviamente, a mais estruturante, mas como é que essa parte do sistema, pura e simplesmente, ignora tudo o resto. Portanto, penso que há muito ainda a fazer. Eu sou daqueles que entendem que o país deve investir muitíssimo em termos de registros. Já foi dito, por exemplo, em termos da avaliação ex post dos medicamentos ou de outras tecnologias de saúde. Já foi dito também, por exemplo, pelo Dr. Luís Góes Pinheiro, a importância do data lake para uma utilização secundária dos dados. E também aqui, nós depois, por exemplo, em conferências internacionais, temos dificuldade em explicar como é que temos 2 projetos data lake em Portugal. Não é?
em que são utilizadas dezenas de milhões de euros de fundos comunitários, em que não se consegue que as partes dialoguem e que se consiga, de facto, operacionalizar melhor a informação que temos, que não é uma informação por aí além, tendo em conta também a dimensão do país que somos. Mas na verdade, muita coisa é feita, muita coisa tem que ser feita. Voltando aqui ao ponto, o problema não é tecnologia, o problema é um problema de liderança e de governação, de cooperação e de transparência. E neste aspecto, 3 ou 4 notas também muito telegráficas. Também já foi chamada a atenção, e queria também aqui repetir, a questão da confiança é essencial entre nós, mas também dos cidadãos. Os cidadãos têm que ter a confiança na utilização que é feita dos seus dados, porque os dados são seus, e também entre nós temos que criar aqui graus de confiança que nos permitam dialogar, obviamente cada um de nós defendendo aquilo que é a sua parte, eventualmente com interesses distintos, mas que nos permita pôr em cima da mesa as questões para as quais possamos avançar. Porque há um outro aspecto que tenho também ouvido dizer bastante em algumas conferências, mas penso que também é pouco praticado. Nós, ou há quem continue a confundir a função de arquiteto com a função de construtor. São coisas completamente distintas. Completamente distintas. E não deve haver confusão de papéis, e esta distinção entre aquilo que é o arquiteto e o construtor é absolutamente essencial para se alinharem processos e para se otimizarem os recursos. Eu penso que todos sabem exatamente do que é que estou a falar, mas a questão da governance, por exemplo, dos dados, é algo que não está ainda, tanto quanto sei, fechado em Portugal. É algo muito importante para todas as partes do sistema e que deve ser assumida com frontalidade e com transparência. Sabermos no sistema exatamente quem é quem, o que é que faz, e quem fizer aquilo que tem que fazer, não tem que fazer outras coisas que devem ser feitas por outras entidades que estão mais capacitadas, têm mais incentivos para trabalhar melhor. E é por isso que, quando o Dr. Luís Góes Pinheiro nos dá, por exemplo, aqui o exemplo do PRR e diz que testemunha aqui a importância que foi ter 300 milhões do PRR para a saúde, mas admitindo, ou melhor, reconhecendo que o PRR foi absolutamente essencial para a modernização do SNS, mais uma vez, o que aconteceu foi uma operação dentro do SNS e não no sistema de saúde. Nós dissemos desde a primeira hora, o PRR da saúde foi exclusivamente um PRR para o SNS, com vários problemas, nomeadamente aqueles que decorrem do facto da contratação pública em Portugal não ser ágil e, portanto, fazer com que o país corra o risco sério de perder muitas centenas de milhões de euros por facto de não conseguir, a tempo e horas, efetuar os processos ou estar a desenvolvê-los sem ter a garantia que, no fim do PRR, ou seja, daqui a 3 meses, continua a haver meios financeiros para dar sustentabilidade a esse tipo de projetos. Bom, do meu lado, do lado dos hospitais privados, enfim, a seguir terão 2 excelentes oradoras, uma da Luz e outra das Lusíadas, que muito melhor do que eu podem dizer aquilo que está a ser feito e têm sido exemplos internacionais em termos de gestão de dados. Também está na sala uma pessoa da Cyberbit, que é uma empresa do grupo Trofa Saúde e, portanto, comprova que os hospitais privados também tiveram essa preocupação e estão a apostar diretamente naquilo que são as tecnologias de informação. E para vos dar um número, nós fizemos um inquérito aos nossos associados sobre a atividade em 2025.
e na globalidade dos hospitais privados nós investimos 312 milhões de euros o ano passado. 312 milhões. É óbvio que não foi tudo sistemas de informação, também tem aqui uma parte de edificado e de equipamentos tecnológicos, mas houve aqui um reforço muito significativo daquilo que foi a aposta também nos dados e perspectivar o que é que pode ser uma nova resposta em saúde num futuro próximo. Em resumo, não nos querendo ocupar mais tempo, os dados são o motor da inovação em saúde, nós não temos nenhuma dúvida sobre isso, mas são as parcerias que transformam o potencial em ganhos reais em saúde para todos nós. O sistema de saúde como um todo, ou se quiserem também o SNS, não sobreviverá se não fizermos uma adequada gestão dos dados e não conseguirmos até conter a dinâmica da procura de cuidados de saúde através também da melhor utilização dos dados. E, portanto, o desafio que temos pela frente não é tecnológico, é essencialmente organizacional e cultural. Mas, e esta penso que é a maior lição que temos tido nos últimos anos, é que os desafios são enormes, mas, de facto, o potencial que temos para a sua resolução é inédito. Nós nunca tivemos tantas possibilidades de resolver tantos problemas e, portanto, nós somos daqueles que acreditamos, de facto, no futuro e acreditamos nas capacidades, no conhecimento do país e, portanto, acho que, nesse aspecto, estamos todos no bom caminho. Muito obrigado.